Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lânia e sou professora de redação. Bom, bem-vindos ao 5º ano. Hoje é a nossa primeira aula. E nessa primeira aula a gente irá abordar alguns conteúdos que são bem básicos. Primeiro, a introdução à disciplina. A gente sabe que os nossos alunos que já vêm do 4º ano, os nossos veteranos, eles já conhecem as disciplinas de redação. Mas os nossos alunos novatos podem ser que não conheçam. Então, a gente vai trabalhar um pouco também dessa questão da introdução. A gente vai falar também sobre alguns elementos que são básicos, como a letra, a linguagem, a margem e o parágrafo. São alguns elementos básicos e muito importantes. Vamos falar também sobre algumas dicas essenciais, para produzir um bom texto, que afinal de contas isso é super importante. Bom, gente, vamos começar com a introdução da nossa disciplina de redação. Primeiramente, é uma disciplina que explora a produção de textos, fazendo com que o aluno seja capaz de escrever um texto sobre qualquer assunto. Então, na disciplina de redação, que em algumas escolas também é chamada de produção textual, o aluno vai desenvolver o quê? O hábito de produzir bons textos, não é isso? E a gente tem que capacitar esse aluno para escrever bons textos sobre qualquer assunto. Então, é isso que a disciplina de redação vai desenvolver nos nossos alunos. Para isso, é necessário que o mesmo tenha conhecimentos atuais e ainda consiga se expressar através das palavras e normas gramaticais. Então, para que o aluno consiga produzir um bom texto, uma das coisas que a gente cobra muito dele é a questão do conhecimento atual. O conhecimento atual nada mais é do que conhecer o que está acontecendo no momento. Ou seja, você está atento a todos os acontecimentos no mundo naquele momento. E além disso, você tem que aprender a expressar tudo que você pensa através das palavras. A gente costuma dizer o seguinte: infelizmente, a professora ela não corrige pensamentos, ela corrige o que está escrito. Então, não adianta você ter uma criatividade excelente se você não conseguir expressar isso na hora que você vai escrever. Então, você precisa aprender, além de ter uma boa criatividade, você precisa aprender a expressar tudo que você pensa através das palavras. E com isso, você vai utilizar as normas gramaticais, ou seja, você vai seguir as regras da língua portuguesa para expressar corretamente tudo que você pensa. Bom, desde pequenos aprendemos a ler e a escrever. Se vocês pararem para analisar, desde o infantil que vocês veem durante esse processo, de leitura e escrita. Lá no infantil a gente vai aprendendo as letrinhas, a gente conhece as primeiras letras, através da letra bastão. Depois a gente vai conhecendo a letra cursiva e a gente começa a juntar para poder formar as famílias, conhece as famílias, depois a gente conhece essas famílias, a gente vai juntando e vai formando palavras, não é isso? E dessas palavras a gente vai juntá-las e vai formar textos. Então, desde pequeno a gente vem aprendendo todo o processo até chegar a uma produção textual. A escrita é uma forma de comunicação que auxilia a nossa capacidade de raciocínio e está presente em todas as disciplinas. Então, gente, escrever é um processo que a gente vai aprendendo desde cedo e é um processo que a gente usa para se comunicar com outras pessoas. No caso da redação escolar, a gente usa para o quê? Expressar o que a gente está pensando sobre aquele tema. E a questão da redação, ela vai estar presente, gente, em todas as disciplinas. Por quê? Olha só, se você aprende a escrever um texto, você vai aprender a formular boas respostas na sua prova de filosofia, na sua prova de língua portuguesa, na sua prova de história, de geografia e das demais disciplinas. Então, sempre que você está aprendendo a escrever textos, você vai conseguir formular respostas melhores, porque um texto ele é maior e a resposta é menor, então vai ser mais fácil, Então, ela vai estar presente em todas as disciplinas. Escrever é uma habilidade que será exigida o tempo todo, desde espaços acadêmicos até espaços profissionais. Então, gente, o processo de escrita, ele é uma habilidade. E essa habilidade que vocês irão desenvolver no decorrer da vida escolar, ela não vai ser exigida só aqui na escola, ela vai ser exigida o tempo todo. Dentro da escola, vai ser exigida durante a prova, que vai
fazer com que vocês ingressem em uma universidade, uma faculdade, vai ser exigida dentro da faculdade, dentro das universidades e até mesmo na sua vida profissional. Primeiramente, quando muitas vezes você vai procurar, por exemplo, vai para uma entrevista de emprego, as empresas elas costumam verificar como é a escrita dessas pessoas. Então, ela pede para você escrever alguma coisa sobre um tema atual e com isso ela vai verificar como você escreve, ela vai verificar os seus conhecimentos sobre a questão da atualidade, né? Você vai preencher fichas, né? E até mesmo dentro da sua profissão você também vai estar utilizando a escrita para muitas coisas, né? Então, assim, essa questão da escrita, a habilidade de escrever, ela vai ser exigida a vida inteira de vocês. Escrever bem exige conhecimento linguístico, técnica e muita dedicação. Quando a gente fala de conhecimento linguístico, a gente está falando de conhecimento da língua portuguesa, né? Ou seja, você precisa conhecer as normas, as regras gramaticais, precisa conhecer sobre acentuação, sobre pontuação, sobre regência, sobre concordância, né? Tudo isso vai ser cobrado de vocês durante esse processo de escrita. Exige também técnica, porque existem sim algumas técnicas que você utiliza para produzir determinados textos, para facilitar a escrita desses textos e muita dedicação, porque quanto mais você praticar, mais você vai desenvolver o processo da escrita. Então, por exemplo, é ideal que você escreva no mínimo um texto por semana. Então, ou seja, você tem que se dedicar se você realmente quiser produzir bons textos, né? A dedicação ela é extremamente importante. Quem escreve concentra-se, analisa, raciocina, critica e apresenta soluções próprias. Ou seja, a pessoa quando ela está escrevendo, ela vai se concentrar no que ela vai escrever, ela vai analisar a proposta, vai analisar o que ela está pensando sobre aquele fato, aquele assunto, ela vai criticar, ela vai apresentar soluções que são próprias dela, ou seja, ela teve aquelas soluções, né? Então, isso é importante também para desenvolver a nossa capacidade de raciocinar sobre determinados assuntos. Ver nossas ideias em um texto é a valorização do que é verdadeiro. Ou seja, quando você olha o seu texto, você olha assim, nossa, é meu. Aqui realmente está o que eu penso sobre esse assunto. É verdadeiro, não é a opinião do meu colega, não é a opinião do meu vizinho, não é a opinião dos meus familiares, é a minha opinião, é meu. E isso é muito legal. É você realmente ver o que você é capaz de pensar, o que você é capaz de fazer. E isso é muito legal. Não existe fórmula mágica, redação é prática. Gente, não existe uma fórmula que você vai olhar e pronto, meu texto está perfeito. Se eu fizer isso aqui, meu texto ficou perfeito. Isso não existe, tá? Isso é mito. A redação, a produção textual, ela é prática. Ou seja, mas não é só a prática de você escrever, é praticar vários hábitos. É praticar a leitura, né? É praticar a escrita, é exercitar o que você realmente vê, que você tem dificuldade. Isso é super importante para que você consiga produzir textos cada vez melhores. Agora a gente vai entrar em alguns elementos super importantes durante esse processo de produção textual. O primeiro é a letra. Pois é, muita gente acha que é bobagem, que é besteira, mas não é, gente. A letra ela é super importante. Primeiramente, a letra ela tem que ser cursiva e legível. Quando a gente fala de letra cursiva, é aquele alfabeto que a letra vem bem desenhada. A gente tem dois tipos de letra que a gente trabalha na escola. A primeira é a bastão, que é a letra de forma, que a gente trabalha lá no infantil, porque o aluno ainda não tem aquela habilidade, aquela coordenação motora, está em processo de desenvolvimento. Então, a gente começa com aquela letra bastão, né? Que é aquela letra de máquina, aquela letrazinha de forma. Mas quando a gente vai crescendo, a gente começa a trabalhar a letra cursiva. À medida que a nossa coordenação motora ela vai aprimorando, ela vai melhorando, a gente entra nessa letra cursiva. E é essa letra cursiva que será cobrada nas redações de vocês. Mas essa letra cursiva, além de ser essa letrinha bonitinha, desenhada, ela tem que ser legível. Ou seja, ela tem que ser aquela letra que qualquer pessoa que leia consiga entender o que está escrito. Isso é uma letra legível, né? Até porque quando o corretor ele pega uma redação que ele não consegue entender o que está escrito, infelizmente ele vai diminuir a nota do aluno, porque a letra ele não está entendendo, então realmente é muito difícil. É importante também dosar o tamanho da letra. Gente, a letra ela tem que ter um tamanho legal. Ela não pode ser uma letra minúscula, porque vai dificultar o entendimento, como também não pode ser uma letra gigantesca,
porque vai ficar desorganizado, vai ficar feio esteticamente falando do seu texto, né? Então, a letra ela tem que ter um tamanho adequado. E esse tamanho ele tem que ser utilizado durante todo o texto, ou seja, você não pode começar com uma letra pequena, e aí você percebeu que você não tem mais ideias, e aí você aumenta, faz uma letra gigante para conseguir cumprir com o número de linhas que foi exigido. Isso não pode acontecer. A pessoa que está corrigindo, ela vai perceber e ela vai diminuir os seus pontos. Você também não pode começar com uma letra enorme e aí você percebe, por exemplo, que não vai caber todas as suas ideias e você começa a diminuir para poder caber tudo. Também não pode. Então, a letra, gente, ela tem que ser o mesmo tamanho, tanto no começo, quanto no meio, quanto no fim do seu texto. Isso é super importante. Aqui, gente, eu coloquei para vocês o alfabeto cursivo e o bastão. E eu espero que vocês utilizem o cursivo, certo? Essa letra mais escurinha, né, que está em negrito, ela é a letra bastão, ou letra de forma, ou letra de máquina, né? Cada pessoa chama de uma maneira diferente. Essa letra mais clarinha é a letra cursiva e é a letra que deve ser utilizada nas redações escolares de vocês. Bom, uma dica que eu posso estar acrescentando é que vocês façam o alfabeto, peguem uma folhinha, façam esse alfabeto e desse alfabeto vocês verifiquem se as letras que vocês escreverem estão iguais ou diferentes dessas letras que estão aqui. Se essas letras estiverem muito diferentes, pessoal, eu sugiro a vocês que pratiquem e tornem iguais a esse alfabeto que está aqui, que esse sim é um alfabeto padrão, um alfabeto cursivo. Bom, gente, vamos falar um pouco sobre a questão da linguagem, né? Qual é a linguagem que deve ser utilizada nos textos de vocês? Bom, a primeira linguagem que a gente fala bastante, que é uma das mais importantes, é que vocês nos textos utilizem a linguagem formal, certo? O que é uma linguagem formal? Bom, linguagem formal ou linguagem padrão ou norma culta é aquela linguagem que vai seguir as normas da língua portuguesa. Certo? Não é aquela linguagem que você conversa na rua, não é aquela linguagem que você utiliza através das redes sociais. Ela é uma linguagem que você vai utilizar numa redação, que você vai utilizar numa entrevista de emprego, durante um programa de televisão, num pronunciamento. Essa é a linguagem formal, tá bom? Então, nessa linguagem formal, você não pode abreviar palavras, você não pode utilizar gírias, né? Você não pode utilizar coisas que você fala, palavrões, né, que você pode estar escutando na rua, enfim. Você tem que utilizar as palavras que estão dentro da língua portuguesa. E aqui tem uma frase na linguagem informal e logo embaixo essa mesma frase na linguagem formal. Em cima você tem, você sabe o que está acontecendo? É uma linguagem informal. A gente não pode estar utilizando esse ser, né, porque você está reduzindo, abreviando a palavra você, e nem pode estar utilizando o tá, nem o tô, nem o pra, né, nem o num. A gente tem que utilizar a palavra mais formal. Você está, né? Você sabe o que está acontecendo? Isso sim é um padrão normal, linguagem formal. Essa linguagem também tem que ser clara, objetiva e direta. Quando a gente fala de clara, é aquele texto em que qualquer pessoa que leia consiga entender o que está lendo. Quando a gente fala de objetiva, é você não ficar falando outras coisas que não tem nada a ver com o seu texto para poder dizer que o seu texto está grande. Olha, meu texto tem 30 linhas, mas dessas 30 linhas, 20 foram falando coisas que não tem nada a ver. Então, isso faz com que você perca bastante ponto. E tem que ser uma linguagem direta, que você vá direto ao ponto, direto ao assunto, sem ficar rondando muito. Bom, a gente vai falar da questão da margem, né? A margem também é super importante para mostrar uma organização do teu texto, certo? Primeiramente, ela é o espaço em branco de cada um dos lados das páginas, ou seja, como se fosse a delimitação da tua folha. E é importante que você respeite os limites da linha, pois ultrapassá-los demonstra desorganização. Então, assim, é como se você tivesse a linha, a página do caderno, certo? A sua folhinha. E aí você tem um limite da linha, e você começa a descer, escrever para o lado. Isso faz com que você perca muito ponto e vai demonstrar uma desorganização enorme para quem está corrigindo, tá? E para não ultrapassar, a gente faz o quê? Separação silábica. Então, a margem, gente, é você respeitar. Você não pode, por exemplo, deixar buracos. Ah, comecei, vou até a metade da linha, vou para a linha de baixo, vou até a metade, vou até o final. Não. Sempre você começa, tem no início da sua linha, vai até o final dessa linha. Não cabe a palavra, separa a sílaba, vai para a linha de baixo, ao invés de escrever na lateral.
Bom, aqui a gente tem um exemplo como se fosse uma folhinha, né, de caderno, e essa delimitação vermelha e pontilhada é como se fosse a margem. Você não pode ultrapassar, certo? Você não pode escrever descendo, você separa a sílaba e vai para baixo. Bom, aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa que errou a margem, né? Ela ultrapassou o limite da linha e escreveu fora. Você pode perceber que está ali circuladinho de vermelho. O que tinha que ter feito aí? Joga essa palavra para baixo. Como ali tem um caso, tem um número, eu não entendi muito bem. Mas se for uma palavra, separa a sílaba e joga o restante para baixo. O que você não pode é ultrapassar. Ultrapassar essa linha vai demonstrar desorganização para quem está corrigindo a sua redação. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o parágrafo, né? Tem muitos alunos, gente, têm dificuldade em saber quando começa um parágrafo, né? Quando é que eu tenho que começar um novo parágrafo, Tielane? Tem muita dificuldade, a gente vai trabalhando isso no decorrer do ano, porque realmente é algo que a gente tem que trabalhar, assim, na vida inteira para poder aprender. O que é um parágrafo? Bom, conjunto de frases que expressam um só pensamento ou uma ideia central é a divisão de um texto. Então, gente, o parágrafo nada mais é do que você dividir o seu texto em partes, em ideias. E ele é muito importante, porque um texto sem parágrafo não é um texto. Ou seja, eu não esqueci os parágrafos. Se isso, por exemplo, é uma prova de um vestibular, de uma Enem, você vai tirar um 0. Você vai zerar a sua prova, porque um texto que não tem parágrafo não é considerado um texto, né? Então, gente, é como se você dividisse o seu texto em começo, meio e fim. E cada ideia, cada parte dele vai ter uma ideia central. Vamos para um exemplo. Digamos que você vai falar sobre os seus primeiros dias de aula. E aí, no começo, você fala do momento em que você acorda, você tomou seu café da manhã, você tomou um banho, você se arrumou, escovou os dentes, todo o processo que você acordou antes de chegar na escola. Isso é o primeiro parágrafo. No seu segundo parágrafo, você vai falar sobre o momento que você chega na escola. Já é um outro momento. E qual é a ideia principal? Chegar na escola. E aí você vai contar como é que foi a aula, como é que foi o intervalo, do que você escutou, o que você falou, né? Quem são as professoras que te deram aula naquele dia, os colegas com que você conversou. Você vai falar no momento que você estava dentro da escola. Já no outro parágrafo, você vai falar no momento em que você volta para casa, né? Quando você chegou em casa, você estava muito cansado, você foi almoçar, ou você foi lanchar, enfim. É como se você dividisse e cada um vai ter a sua ideia principal. O primeiro, qual é a ideia principal? O momento de acordar. O segundo, qual é a ideia principal? O momento em que você está na escola. E o terceiro, o momento que você voltou para casa. Então, isso é um parágrafo, é a divisão desse teu texto. E para representar o teu parágrafo, basta você fazer um recuo em relação à margem esquerda. Você vem para a margem esquerda e faz um recuo que a gente chama de 2 dedos. Tielane, eu tenho que colocar 2 dedos certinho? Gente, essa questão de 2 dedos é uma questão de bom senso. Se você tem 2 dedos, mas os seus dedos são enormes e os seus 2 dedos vão pegar quase a metade da linha, você vai diminuir. Se o seu dedinho é pequenininho, você vai colocar os 2 dedos. Então, assim, é uma questão de bom senso. O que a gente fala de 2 dedos é porque vocês são pequenos e vocês vão associar os 2 dedinhos. Mas nada mais é do que um espaço. Você tem que deixar um espaço para representar que ali está iniciando um parágrafo. Então, aqui a gente tem uma figura que demonstra bem isso, né? Essa delimitação escura, né, preta, é a delimitação da tua margem. E esse pontilhado vermelho é o parágrafo. Primeira coisa, você pode perceber que a delimitação de vermelho, o parágrafo, ele vem igual, tanto no primeiro quanto no segundo. Isso é importante. Você não pode colocar um dedo no primeiro parágrafo, 2 dedos no segundo, um dedo no terceiro. Não. Se você usou 2 dedinhos, faz 2 dedinhos em todos os parágrafos, para poder o teu texto ficar alinhado, ficar bonito, né? Isso é importante. Então, esse espacinho que tem a setinha vermelha é o que demonstra o início do teu parágrafo. E aqui a gente também tem a demonstração da margem. Você pode perceber que ela escreve até o final da linha. Não coube, ela separou a sílaba da palavra texto e continuou logo embaixo, né? Então, sempre você vai escrever até o final da linha, tá? E depois você vai para a linha de baixo. Tielane, não coube, eu vou deixar um espaço para a linha de baixo. Não é adequado, é erro de margem. Então, o importante é que você escreva até o final da linha, não coube a palavra, separa a sílaba e vai até o final. Ah, Tielane, mas dá para perceber aqui que na última linha, antes do outro parágrafo, ela não escreveu até o final. Sim, quando você tem a última linha antes de um novo parágrafo, você não precisa escrever até o final dela, tá bom? Você escreve
E aí, geralmente, é bom que você escreva até mais da metade dessa linha, para ela considerar como uma linha escrita. Aqui, no caso, ela escreveu só até o comecinho, que é só como um exemplo, mas o ideal é escrever até a metade da linha, tá bom? E aí, você vai para a linha de baixo, que você vai começar um novo parágrafo. Mas se não fosse começar um novo parágrafo, continuaria na mesma linha até o final. Esses espaços você não pode deixar. Bom, tipos de parágrafos. Existem 3 tipos de parágrafos, né? O curto, o médio e o longo. A gente está classificando aqui, gente, de acordo com o tamanho, tá bom? Também a gente pode classificar de acordo com o tipo textual que foi abordado, se é narrativo, descritivo, mas isso vai ficar para uma outra aula. Aqui a gente está classificando de acordo com o tamanho. Primeiro é o curto, que é muito utilizado nas cartas, nos livros infantis. A gente tem um médio, né, que é aqueles utilizados em livros, notícias e revistas. Um parágrafo médio ele vai ter em torno de umas 4, né, linhas, 5 linhas, não vai passar muito disso, não. E tem os parágrafos longos, que são aqueles bem grandes, né, que são utilizados em textos científicos, que é um texto que tem uma linguagem mais bem trabalhada, mais difícil. E acadêmicos, que são aqueles que são feitos dentro das universidades, das faculdades. Geralmente, esse tipo de texto vai utilizar parágrafos longos. Bom, e o parágrafo ele serve para quê? Gente, primeiramente para organizar o texto escrito. Você consegue perceber a passagem do tempo dentro do texto e a ideia principal de cada parágrafo, né? Vai também ser utilizado para destacar a fala dos personagens, ou seja, quando a gente vai trabalhar a questão do discurso, ele vai mostrar onde está a fala do discurso direto. A gente vai trabalhar também, a gente vai ter uma aula só sobre diálogos, né? Discurso direto e indireto, e aí vocês irão perceber isso com mais facilidade. E também vai facilitar a questão da leitura e compreensão e organizar o sentido do texto. Ou seja, quando você olha o texto dividido em parágrafos, fica mais fácil você entender as partes desse texto. Então, você vai organizar, essa organização vai fazer com que você entenda melhor, compreenda melhor aquele texto. Agora a gente vai falar sobre algumas dicas essenciais para produzir um bom texto. Bom, primeiramente, leia bastante. Um bom escritor é também um bom leitor. Gente, olha só, a leitura ela é um facilitador de quem vai produzir um texto. Primeiramente porque ela vai aumentar o teu vocabulário. Ou seja, quanto mais você lê, você vai entrar em contato com muitas palavras, vai conhecer essas palavras e aí você vai evitar aquelas repetições, né? Porque você vai trocando por palavras sinônimos, palavras que têm o mesmo sentido. Além do mais, a questão da leitura, ela vai te ajudar no processo de criação do teu texto. Por exemplo, tem gente que não é muito criativo, mas lembra de uma coisa que leu num livro e aí acaba colocando no teu texto. Então, essa questão, ele vai ajudar muito com relação à criatividade do teu texto. Né? Tem, por exemplo, Xelânia, mas ele vai estar pegando uma ideia de um livro. Mesmo que ele esteja pegando uma ideia de um livro, ele está transcrevendo com as palavras dele, dando a versão dele daquela ideia. Então, não tem problema nenhum. Segundo, estude os gêneros e tipos textuais. Gente, isso é muito importante. Por exemplo, se eu não estudar os gêneros nem os tipos textuais, como que eu vou estruturar o meu texto? Como que eu vou produzir uma carta se eu não sei o que é que tem em uma carta? Eu não sei quais são os elementos, eu não sei qual é a estrutura, eu não conheço. Então, assim, é muito importante que vocês conheçam as características dos gêneros e dos tipos textuais, que vocês conheçam os elementos, que vocês conheçam a estrutura, aprendam a diferenciar um do outro. Às vezes a gente não dá tanto valor, o aluno ele acha que para escrever um bom texto ele tem que sair escrevendo, não precisa conhecer a estrutura. E isso não é verdade, ele tem que conhecer os gêneros e os tipos textuais. Quer ver um exemplo? Na prova da UES, agora de língua portuguesa, teve algumas questões que trouxeram textos e perguntando qual era o tipo textual, perguntando qual era o gênero textual daquele texto. Então, assim, foi cobrado na prova de língua portuguesa. Então, é importante. E outra coisa também, na segunda fase da UES, a prova de redação foi uma carta aberta. Então, assim, como que eu vou escrever uma carta aberta se eu não sei o que tem em uma carta aberta? Né? Ela tem o quê? Como é a estrutura dela? Ela tem título, ela tem local, o que ela tem? Então, é importante que a gente conheça esses gêneros e esses tipos textuais para que a gente possa produzir um texto com a estrutura correta. Outra dica importante, praticar a escrita. Não adianta nada você ter todas essas ideias na sua cabeça e você não começar a praticar.
É a prática que leva à perfeição. Quanto mais você praticar, quanto mais você escrever, melhor os seus textos ficarão. Eu digo isso, gente, porque às vezes eu tive alunos que vieram lá no terceiro ano e aí eles começaram, os primeiros textos eram bem simples. No quarto ano eles estavam com um texto maravilhoso, no quinto ano o texto cada vez melhor. Então é um processo que vai evoluindo. Lógico que ele vai evoluindo com a prática. Respeite o número de linhas. Gente, se a prova é de 10 a 15, não adianta você fazer 7, não adianta você fazer 20. Tem que ser de 10 a 15. Então, isso é importante para ver como é que o aluno ele consegue realmente colocar todas aquelas ideias naquele limite. Então, é importante respeitar o número de linhas que está na proposta. Fique atento à estrutura, como eu acabei de falar. Se você viu que é uma carta, como é a estrutura da carta? Se eu não fizer a estrutura da carta, não é uma carta, né? Então, assim, por exemplo, se eu tenho que escrever uma carta, e na carta tem que ter local, data, vocativo, a saudação, destinatário, remetente, despedida, né, a assinatura, enfim, tem esses elementos, e eu não coloquei, não é uma carta. Então, eu não segui a estrutura. Então, eu tenho que ficar muito atento à estrutura do gênero que está sendo cobrado. Seja objetivo. Pessoal, não adianta você criar um texto de 30 linhas e só nas 10 fazer o que realmente foi pedido. Seja objetivo no seu texto. Se é para falar sobre um passeio no shopping, fala sobre um passeio no shopping. Não adianta você vir falar de outras coisas. Isso aí ia ser totalmente fora do contexto, né? Então, isso não adianta nada. Exercite pontuação e acentuação. Gente, isso é muito importante. A palavra, por exemplo, o acento modifica o sentido da palavra. Por exemplo, esta e o está, esta e está. O está tem acento, o esta não tem. Né? O está é verbo e o esta é um pronome demonstrativo. Tá vendo? Um acento modificou tudo, modificou o significado, modificou a classe gramatical. Então, é importante acentuar corretamente as palavras. E a pontuação também. Uma pontuação correta, uma pontuação inadequada, ela pode mudar todo o sentido de uma frase. Olha só um exemplo. Não quero seu dinheiro. Não quero seu dinheiro significa que eu não quero o dinheiro da pessoa. Agora, se eu coloco não, vírgula, quero seu dinheiro, significa dizer não, eu quero esse dinheiro. Então, uma vírgula mudou o sentido de uma frase para outra. Então, a pontuação, ela realmente vai dar todo o sentido ao teu texto. Então, tia Mãe, eu não conheço muito, não sei muito utilizar a vírgula. Estuda, exercita, né? Além de participar das questões das aulas de língua portuguesa e prestar atenção no que você tem dificuldade, exercita em casa. Vai lá, dá uma olhada, dá uma lida sobre aquele assunto que você tem uma dificuldade maior. Atenção com as margens e o recuo dos parágrafos. Como eu falei, texto sem parágrafo não é texto. E a margem vai demonstrar a questão da desorganização quando você não segue a questão das margens de maneira correta. Então, muito cuidado com isso também. Atenção com o título. Gente, muita gente não para pensar no título. O título é o que vai prender a atenção do leitor. Quer ver? Se você chega e pega um jornal e o título for bem interessante, você quer ler a notícia. Se o título não for interessante, você não se preocupe em ler. Então, o título ele é importante para prender a atenção. Então, tem que também ter um cuidado quando você vai criar o seu título. Evite períodos longos. Não existe um parágrafo de 4 linhas com uma frase só. Pessoal, se vocês começam a escrever o parágrafo, deu 4 linhas, você colocou o ponto final ali, não tem nada, só uma frase, pode ter certeza que está errado. Então, esses períodos longos, eles são, além de cansativos, muito mais fáceis de você errar. Então, prefira frases médias ou frases curtas, parágrafos médios ou parágrafos curtos. Parágrafo longo, ele vai te dar uma margem de erro muito grande. Então, tem cuidado com isso aí também. Não fuja do tema. Gente, fuga do tema pode levar uma pessoa a tirar um 0 em uma prova de redação. Se pedir uma carta, escreve uma carta. Se pedir para falar de um passeio no shopping, fala de um passeio no shopping. Fugir do tema é o que a gente chama de não fazer o que a proposta está exigindo. Isso vai fazer com que você tire um 0. Primeiro porque quem vai corrigir vai entender que você não conseguiu nem interpretar a proposta que estava sendo pedida, solicitada, né? Então, você realmente pode tirar um 0. Evite repetir palavras. A gente vai ter uma aula de redação só sobre técnicas para evitar repetições desnecessárias.
Mas a repetição de palavras, além de tornar o texto cansativo, demonstra para o corretor que você tem um vocabulário muito fraco. Imagina só, você pega uma redação assim. O menino foi ao shopping, o menino foi ao shopping com a mãe. O menino brincou bastante no shopping com a mãe. O menino voltou para casa e foi dormir porque estava muito cansado. O menino, shopping, mãe. Isso demonstra que você não sabe nem trocar. Você nem conhece outras palavras que têm o mesmo significado, como, por exemplo, garoto, né, a criança. Então, realmente repetir palavras é uma das coisas que empobrece muito o texto, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Releia seu texto. Você tem que ser o primeiro a criticar o seu texto. Você é o primeiro que vai corrigir. Pega teu texto, terminou, lê teu texto todo. Viu? Tá faltando alguma coisa? Apaga. Não achou legal? Apaga, faz novamente. Achou que tá precisando retirar alguma coisa que você repetiu? Pronto, retira. Você tem que aprender a corrigir o seu texto com olhos bem críticos, porque se você não gostou, outras pessoas provavelmente também não irão gostar. Então, nada melhor do que você reler e refazer. Bom, na primeira etapa, gente, o quinto ano vai estudar sobre tipologia textual e gêneros textuais. A gente vai aprender quais são os tipos textuais e quais são os gêneros textuais e qual é a diferença entre um tipo textual e um gênero textual. Tá? É muito importante aprender a diferenciá-los. A gente vai falar também sobre as dificuldades ortográficas, algumas palavras que a gente confunde muito, como onde e aonde, o esta e o estar, né? Que a gente utiliza às vezes de maneira inadequada. A gente vai trabalhar essas dificuldades ortográficas e vamos trabalhar dois gêneros textuais, certo? O conto e o cordel. Esses dois gêneros, eles estão no livro de vocês, na primeira etapa, mas a gente sabe que o livro, ele traz os gêneros, mas aqui nas nossas aulas de redação a gente vai aprofundar e aprender muito mais sobre esses gêneros, vai aprender sobre as características, as definições, os elementos, a estrutura, a origem. A gente vai aprofundar os nossos conhecimentos sobre esses gêneros. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e entendido todo o nosso conteúdo. Desejo que vocês estudem cada vez mais, se dediquem, pratiquem, tá? Em caso de dúvida, a gente vai estar tirando essas dúvidas posteriormente. Continue também acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, pessoal!